volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. Nós vamos agora conversar com o professor Robério Paulino. Seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Mais uma vez, obrigado pelo espaço e boa noite a todos vocês que estão aí em casa. O professor Robério está lançando mais um livro, não é? Isso, Robson. É um livro que a gente acabou de sair, eu sou organizador do livro, faz uma discussão muito profunda com vários colegas da UFRN e cientistas, políticos e economistas do país inteiro sobre o papel do Estado. Não o Estado do Rio Grande do Norte, o Estado enquanto instituição nacional, o Estado nacional, qual é o papel? Tanta gente aí que fala, né, que o Estado deve ser mínimo, mas que usa o Estado como máximo para suas empresas, né? Então a gente discute exatamente o papel de opressão, mas também de civilização que o Estado cumpre na educação, na construção da infraestrutura, na saúde, na segurança, etc. Eu queria lhe presentear, eu trouxe aqui os primeiros exemplares, quero presentear o Robson. Muito obrigado, professor. E aí, falando um pouquinho sobre o conteúdo do livro, né? Qual é a principal mensagem que você procura, junto com os demais autores, compartilhar aqui com o nosso telespectador? Robson, a discussão sobre o papel do Estado Nacional talvez seja uma das mais críticas, mais intensas, mais polêmicas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Estado é um problema para a sociedade, para a economia, ou o Estado é parte das soluções dos problemas de um país, né? Para um grande empresariado, especialmente os neoliberais, defendem aí, vocês têm visto aí, inclusive alguns poentes aqui do Estado, defendendo que o Estado deve ser mínimo, deve ser o menor possível. Ou seja, a educação não deve ser pública, a saúde também não. Tudo isso deveria ser privatizado para que as pessoas deviam pagar por isso e o Estado devia cuidar, porque pouquíssimas coisas, a segurança, algumas áreas, especialmente na defesa da propriedade privada. Mas defende assim, mas defende que o Estado continue financiando, exatamente, por exemplo, o crédito para o grande investidor. Exatamente, né? Mas aí eles defendem o Estado mínimo para o povo. Mas quando é para a situação da empresa deles, financiamentos, renúncias fiscais, aporte de dinheiro para essas grandes empresas, aí para eles o Estado é máximo. É contraditório, né? Como, por exemplo, a história de muita gente defende que se vende a Petrobras, diz, não, mas porque tem corrupção, aí se vender a Petrobras não vai ter mais corrupção. Sério, não vai ter mais nem corrupção e também não vai ter mais petróleo e nem empresa nossa. Nós vamos ficar na mão de empresas multinacionais. E um detalhe, ainda tem isso, né? Porque além de vender, ainda vende para a gente de fora, né? Nem para empresário do próprio país. Exatamente. Né? Com detalhe, por exemplo, mas tem corrupção na Petrobras. Vamos imaginar que você é dono de uma empresa. Essa empresa vale R$1 milhão. Você descobre que tem funcionário que está desviando dinheiro. Você tem duas alternativas. Ou você vai apurar quem está roubando e vai tirar aqueles funcionários dali e punir. Ou vai torrar o preço baixo, né? Ou você vai vender aquela empresa que vale R$1 milhão, vai vender por 500, porque tomando tem corrupção, e ainda vai dar o dinheiro para a pessoa comprar aquela empresa que é sua. Né? É isso mais ou menos que querem fazer com a Petrobras. É um processo de como nós falamos, de desnacionalização, de entrega do que é um patrimônio nacional. A mesma coisa aí se fala da privatização da Embraer pela mão da Boeing, né, a principal empresa de aviação mundial, que é um absurdo, porque é uma empresa, das poucas empresas que desenvolvem tecnologia no país. O país está virando novamente um celeiro de commodities, né, de produtos primários. Isso é desde a colonização que a gente só vende açúcar, café, sal, leite. O Rio Grande do Norte vende camarão e se orgulha de vender melão. E exporta um caminhão de melão, mas compra um iPhone que fica um pelo outro. Pelo outro. Um caminhão de melão trocado por um iPhone. Então a gente tem que buscar produzir aqui tecnologia também, e nós temos inteligência, capacidade para isso, basta haver um plano. Isso tem a ver com o próprio plano do Rio Grande do Norte, né, Robson? A gente está vendo aí, desculpa já ir mudando aqui do assunto para o Estado, mas a gente está vendo uma crise do Estado, uma crise fiscal, uma crise de receita. É uma bomba que estourou, na verdade, né? Exatamente, estourou, mas eu queria dizer que falta muita visão desse governador, falta arrojo, falta visão de longo prazo. Esse governo não tem qualquer plano de desenvolvimento econômico, porque um dos grandes problemas dos municípios brasileiros e dos estados é a dependência das transferências federais, o que nós chamamos de transferências intergovernamentais, que no caso é o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, do qual 90% dos municípios do Rio Grande do Norte e do país vivem do FPM, e no caso do estado, do FPE. Mas é muito ruim que o estado dependa do FPE, até porque como o país está em recessão, a economia está indo muito mal, o FPE e o FPM têm caído, tem estrangulado os municípios e os estados.
Então o Estado precisaria ter um plano arrojado de desenvolvimento econômico, de produzir aqui tudo aquilo que possa ser produzido. Não tem sentido, por exemplo, importar do Paraná, eu peguei um saquinho esses dias no Nordestão, um saquinho de granola que vem do Paraná. Será difícil, então tem uma Lucena aqui. Se a Lucena pode fazer aquele monte de produto, por que não pode fazer granola? Será que é necessário importar sucos de frutas de outros estados, enquanto 50% da nossa safra de manga se perde podre no chão? Por que não industrializamos isso, como o Rio Grande do Sul industrializa sua uva? Então, é muita coisa que seria possível produzir aqui. Não há uma peça, somos o maior produtor de energia eólica do país, mas não há uma peça dessas usinas produzidas aqui. Por que não há um plano arrojado para produzir pelo menos uma parte desses componentes aqui? Se não dá para produzir tudo, vamos começar a produzir na torre. Como seria esse plano, professor Roberto? Um plano de desenvolvimento econômico, que nós reuníssemos o que tem de melhor na inteligência do Estado, das universidades públicas, privadas, como o UNP, como o FACEX, a UFRN, o IF. Há muita inteligência aí escanteada. A empresa privada a produzir ou a defesa de uma empresa estatal para fazer? Eu acho que é possível, digamos, vocês sabem, eu sou de um partido socialista, mas não acho que nós vamos implantar o socialismo de uma hora para outra. Eu defendo que no começo nós possamos fazer incubadoras de empresas sob regime de cooperativas, reunindo aí milhares de jovens, muito empreendedores, estimulando, como eu falei, para produzir coisas que poderia... Se há uma fábrica de computadores aqui no Rio Grande do Norte, de desktops, por que nós não podemos produzir com arrojo, chegar a produzir laptop, produzir notebooks? É possível. Como é que o professor Roberto Paulino vê a participação ou não participação, ou como alguns dizem, a questão do próprio boicote, de parte da bancada federal do Estado do Rio Grande do Norte, sobretudo de Senado, e ainda aqueles mais ligados ao próprio presidente Michel Temer? Eu acho um desastre. Eu acho o governo do senhor Robson Farias um desastre, e eu acho que a atitude dessa bancada mais desastrosa ainda. Porque, veja, é a aposta no quanto pior melhor para faturar nas eleições, como se eles fossem diferentes do governador Robson, se fossem fazer diferente. Essa gente, quando teve do governo, fez igual ou pior, porque todos eles são a mesma coisa, têm uma visão oligárquica, uma visão, digamos, antipovo, não tem visão de futuro, não tem visão arrojada de desenvolvimento econômico, como não tem visão também de priorizar a questão social, fazem apenas demagogia do povo e vão cortando, numa situação de crise como essa, vão cortando aquele que o povo tanto necessita, que é a segurança, as delegacias sucateadas, os hospitais regionais completamente sucateados, as escolas à míngua, o professor ganhando mal e além disso sem receber o salário em dia, né? Servidores estaduais numa situação de desespero, sem dinheiro para passar o Natal, o Ano Novo. Isso é um caos completo. Agora, de quem é a responsabilidade? Aí, isso não caiu do céu, essa crise foi fabricada, essa crise foi feita. O professor Roberto Paulino disputou a prefeitura de Natal, mais uma vez, teve uma votação expressiva. E como é que você vê essa possibilidade de Carlos Eduardo Alves deixar a prefeitura nas mãos de Álvaro Dias para disputar o governo do Estado? Olha, eu acho que o senhor Carlos Eduardo Alves é da mesma panela dessas oligarquias do Estado que nós precisamos derrotar. Eu convido a população a batalhar para esclarecer, para abrir o olho da nossa população, para não deixar mais votar nessas velhas oligarquias. Chega de Alves, de Maia, de Rosado, de Faria em nossa terra. Essas famílias, o domínio dessas famílias é a origem do nosso atraso. Isso precisa acabar, Robson. Se você, como cientista político, você sabe o que eu estou falando. Você é um cientista político que estuda a origem, tem noção plena de onde vem a origem, né? Você estudou um Raimundo Faoro, você estudou na universidade, você é colega nosso da universidade, sabe que vem desse coronelismo, dessas oligarquias, o atraso do nosso país e do nosso Estado. Então nós precisamos derrotá-lo. Sem derrotar essas famílias, o Estado não vai para frente. Nós vamos trocar do senhor Henrique Eduardo Alves pelo senhor Carlos Eduardo Alves, pelo senhor Garibaldi Alves, e vai ficar no mesmo métier. O senhor Carlos Eduardo Alves não é saída nenhuma para esse Estado. É mais do mesmo. E não vai trazer nenhuma novidade, vai fazer o feijão com arroz que ele faz em Natal, mantendo a cidade ultra precária e fazendo uma árvorezinha de Natal no final do ano, pintando o meio-fio, mas mantendo todas as carências que nossa cidade tem. Mas, à vista isso, o sistema de transporte completamente velho, envelhecido. Vai aumentar a tarifa novamente. A tarifa aumentando para um sistema de transporte completamente incompatível com a cidade de quase 1 milhão de habitantes. Nós fizemos tantas propostas nas eleições arrojadas para mudar a cidade. Infelizmente, digamos, essa velha política, não é que o povo não nos deu apoio. No votão, nós tivemos uma boa votação, óbvio, mas infelizmente, conto ainda, né?
É aquela velha relação clientelista do bairro, do vereador dando botijão de gás, vereador dando o uniforme do time de futebol, e essas máquinas, essas máfias políticas nos bairros, em todas as regiões, apoiando essa gente. Mas uma hora nós vamos derrotá-los. O pessoal vai ter candidato a Senado e a governo, né? São 2 vagas para o Senado e 1 vaga para o governo. O pessoal com certeza vai lançar, e nós esperamos inclusive numa aliança com outros partidos de esquerdas, como o PCB, como o PSTU, e uma aliança centralmente com os movimentos sociais, lançarmos candidatos. Com a rede será possível a aliança também? Eu tenho muita dúvida, né? Porque depende das alianças nacionais, do posicionamento nacional da rede. A rede na eleição passada apoiou a Aécio Neves. Então, dessa forma fica difícil, né? Então, mas é uma discussão que o partido está fazendo. Eu defendo centralmente alianças com os partidos do campo da esquerda socialista, né? E eu acho que uma aliança fundamental nossa vai ser com os movimentos sociais que estão na rua aí, que estão na porta da Assembleia Legislativa. Inclusive na quarta-feira agora, Robson, os servidores estaduais vão novamente para a porta da Assembleia. Eu quero convidar a todos que puderem a se fazerem presente no ato a partir das 8 horas da manhã, na porta da Assembleia Legislativa, para impedir que esse pacote do governo, um pacote de maldades, na verdade, como o pessoal chama, né, seja aprovado, porque o governador, em vez de buscar penalizar aqueles que ganham os tubos de dinheiro do Estado, vai penalizar novamente os servidores. Eu queria só falar... E professor Roberto, rapidamente, há alguma expectativa de movimento de protesto também que cerque o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte? Porque, por exemplo, o dinheiro de sobra nunca volta. Quando tem funcionário cedido sendo do Poder Executivo, quem paga é o próprio Poder Executivo, o Tribunal de Justiça, de Contas, o Ministério Público, nenhum deles assume. Eu pergunto, e além disso, às vezes, o dinheiro que vem do mesmo cofre, que é o Tesouro Estadual, que paga um funcionário do governo do Estado, paga também o mesmo dinheiro que paga um funcionário do Tribunal de Justiça. E aí você tem num poder um salário que a média é de 20, 25 mil reais, ainda se paga 200 mil reais de auxílio moradia, e do outro lado você tem um poder que, com dificuldade de pagar um funcionário que recebe 2 mil reais. Isso é um absurdo, Robson. Olha, é uma Não coisa dá para assim, se fazer algum movimento também que cerque o próprio Tribunal de Justiça, os demais poderes que também alimentam esse tipo de coisa? Eu queria dizer que essa situação é absolutamente revoltante. Eu me sinto revoltado como qualquer um. Você imagina um estado tão pobre, onde um servidor da saúde ou um professor não tem dinheiro para passar o Natal, vê um juiz ganhando 700 mil no ano. Aí um jornal aqui do Estado acabou de publicar que 15 juízes do Estado ganham por ano 10 milhões. Apenas 15 juízes ficam com 10 milhões, num estado tão miserável, tão pobre. E eles não têm, não sei o que falta a essa gente, né? Sensibilidade social, mínimo é uma desfaçatez imensa, né? Um luxo imenso para alguns, né? Enquanto a maior parte do Estado vive na carência. Eu acho que é necessário, acho que chegou a hora do povo cercar não só a Assembleia, como esses tribunais todos, nos cercar no sentido político, de pressionar, de exigir uma mudança, mas só na hora que a população der um passo em frente, não é só por eleição que a coisa vai não, Robson. Na hora que a população se mobilizar na rua, cercar esses poderes, como você falou, de pressão, de exigências, né, de não aceitação desses absurdos, é que essa situação vai mudar. Muito bem, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação do professor Roberto Paulino. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Eu quero dar uma boa noite, especialmente a você que está em casa, e dizer que nós temos que nos unir aí para transformar o nosso Estado. Muito obrigado. Ficamos por aqui com o Espaço Cidadão desta noite. Continue ligado na programação da TV União de Natal. Você pode acessar e assistir a essa e a entrevistas que realizamos em outros veículos de comunicação no nosso site, no nosso blog da Política e Cidadania, www.robsoncidadão.com.br. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!